Que a paz do Senhor esteja sobre você nesta manhã, tarde e noite. Hoje, somos conduzidos pela Palavra de Deus ao livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 a 18. Esta passagem nos ensina sobre a imprevisibilidade da vida e o valor da sabedoria em meio às adversidades. Vamos juntos meditar nesta palavra e buscar entendimento através da graça do Senhor. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura sagrada. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, e poucos homens dentro dela, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um homem pobre e sábio, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada, e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 9, versículos do 11 ao 18, é uma passagem que nos leva a refletir sobre as incertezas da vida, a supremacia da sabedoria e o papel soberano de Deus no curso da história humana. Escrito pelo rei Salomão, este texto é parte de sua busca por entendimento em um mundo marcado pela limitação humana e pelo mistério dos propósitos divinos. Apesar de sua sabedoria inigualável, Salomão reconhece que algumas questões transcendem o controle humano, apontando para a necessidade de depender de Deus. Este livro foi escrito em um contexto histórico de prosperidade e estabilidade política em Israel, mas também de desvio espiritual. Salomão, como rei e observador da vida, destaca as ironias da existência debaixo do sol, expressão que ele usa para descrever a vida terrena, afastada da perspectiva eterna. Os desafios enfrentados pelo povo de Israel, incluindo os riscos de se afastar da aliança com Deus, são ecoados nas metáforas dessa passagem: a corrida, a batalha, a cidade sitiada. Esses símbolos apontam para uma realidade universal. O esforço humano, por mais bem direcionado, é insuficiente sem a intervenção e a direção de Deus. Salomão começa afirmando que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a batalha. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Essa declaração subverte a lógica humana que associa sucesso a mérito ou esforço. Ele nos lembra que o tempo e a sorte pertencem a todos, destacando que Deus é soberano sobre as circunstâncias. Essa verdade ecoa em Provérbios capítulo 16, versículo 9, onde lemos que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Este reconhecimento não nos desencoraja a trabalhar arduamente, mas nos chama a uma confiança maior em Deus, que governa os tempos e as estações. No versículo 12, Salomão compara a imprevisibilidade da vida com peixes capturados em redes traiçoeiras e pássaros presos em armadilhas. Esta imagem poderosa ilustra a fragilidade humana diante de eventos inesperados. A mensagem é clara: ninguém está imune às intempéries da vida, e é por isso que devemos viver com propósito e dependência de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, somos lembrados de que a vida é uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Essa realidade nos desafia a viver cada dia com gratidão e um senso de responsabilidade espiritual. A parábola da pequena cidade cercada por um grande rei, narrada nos versículos 13 a 15, é um exemplo eloquente de como a sabedoria pode triunfar onde a força falha. Um homem pobre e sábio salva a cidade, mas sua contribuição é rapidamente esquecida. Essa história é uma metáfora para a rejeição da sabedoria divina em um mundo que valoriza poder e status. Esse homem pobre pode ser visto como um tipo de Cristo, que veio ao mundo com humildade para trazer salvação, mas foi desprezado por muitos. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, lemos que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens.
uma descrição que ecoa o destino do homem sábio desta parábola. Salomão conclui que melhor é a sabedoria do que a força. Eclesiastes capítulo 9, versículo 16. Uma afirmação que desafia os valores de uma sociedade que frequentemente exalta poder e riqueza acima da compreensão espiritual. Este princípio é reforçado em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Para o cristão, a sabedoria começa com o temor do Senhor, Provérbios capítulo 9, versículo 10, e se manifesta em uma vida guiada pela palavra de Deus. O versículo 17 ressalta que as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, em contraste com o clamor do que domina entre os tolos. Este é um chamado à introspecção e ao discernimento espiritual. Vivemos em um mundo barulhento, onde as vozes mais altas nem sempre são as mais sábias. Precisamos aprender a ouvir a voz tranquila de Deus, como fez Elias em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, quando o Senhor lhe falou através de um sussurro tranquilo. Em um tempo de tanta distração, a sabedoria nos convida a buscar silêncio e comunhão com Deus. Finalmente, o versículo 18 conclui com uma advertência importante. Um só pecador destrói muitos bens. Esta verdade nos lembra do impacto devastador do pecado, tanto no nível individual quanto comunitário. A história de Acã em Josué capítulo 7 ilustra isso de forma vívida. Seu pecado de desobediência trouxe derrota e sofrimento a toda a nação de Israel. Em contraste, a sabedoria divina, que se manifesta em Jesus Cristo, é a única força capaz de redimir e restaurar. Ele nos chama a viver em obediência e santidade, confiando em seu poder para transformar nossas vidas. Na prática, esta passagem nos oferece várias lições valiosas para a vida cristã. Primeiro, ela nos desafia a reconhecer nossa dependência de Deus. Não podemos controlar o futuro, mas podemos confiar naquele que é soberano sobre todas as coisas. Segundo, ela nos encoraja a buscar a sabedoria como o maior dos bens. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, somos exortados a pedir sabedoria a Deus, que a concede liberalmente. Finalmente, ela nos alerta sobre as consequências do pecado, enquanto aponta para o poder redentor da graça de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículos do 11 ao 18, nos chama a viver com humildade, propósito e confiança na sabedoria divina. Que possamos aprender a valorizar o que é eterno e a depender do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Sua sabedoria é a luz que ilumina nosso caminho em meio às incertezas da vida. E sua graça é a fonte de nossa esperança e redenção. Agora que meditamos nesta palavra poderosa, convido você a orar comigo, entregando nossas vidas ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ensine a confiar em sua soberania, buscar a sabedoria divina acima de todas as coisas e viver com humildade e propósito. Este é o momento de nos rendermos ao Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria e direção. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença nos colocamos com humildade e reverência, agradecendo pela Tua palavra poderosa que ilumina nossos caminhos. Obrigado por nos lembrar, através de Eclesiastes capítulo 9, versículos do 11 ao 18, que a vida é incerta, mas que a Tua soberania e sabedoria são seguras e eternas. Louvamos-te, Senhor, por Tua bondade em nos conduzir em meio às adversidades e por nos ensinar que a verdadeira força não está na habilidade humana, mas em confiar em Ti. Senhor, pedimos sabedoria para discernir o Teu caminho em nossas vidas. Ensina-nos a depender de Ti em todas as circunstâncias, reconhecendo que o controle do tempo e do futuro está em Tuas mãos. Dá-nos humildade para aceitar que nossos esforços, por mais bem-intencionados que sejam, precisam da Tua direção e graça para prosperar. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a sabedoria divina mais do que a força ou os recursos terrenos. Que possamos ser como aquele homem pobre e sábio, agindo com humildade e vivendo para glorificar o Teu nome, mesmo que não sejamos reconhecidos pelos homens. Que nossas ações reflitam o Teu amor e sirvam como testemunho de Tua bondade e grandeza. Pai, intercedemos pelas famílias, pedindo união, amor e a Tua proteção. Derrama sabedoria sobre os pais, para liderarem seus lares com justiça, e sobre os filhos para seguirem o caminho da obediência. Oramos pelos jovens, para que encontrem na Tua palavra direção e propósito, e pelas igrejas, para que sejam faróis de luz e verdade em um mundo tão cheio de incertezas.
também apresentamos diante de Ti o mundo em que vivemos. Senhor, tem misericórdia da humanidade e concede paz onde há conflitos, justiça onde há opressão e esperança onde há desespero. Que a sabedoria dos Teus servos prevaleça sobre a destruição causada pelo pecado e que o poder redentor de Cristo alcance cada coração necessitado. Fortalece-nos, Senhor, para ouvirmos Tua voz em meio ao ruído do mundo. Livra-nos das armadilhas do pecado e guia-nos no caminho da santidade. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor e que possamos impactar aqueles ao nosso redor com palavras e ações cheias de graça e sabedoria. Obrigado, Senhor, porque em Cristo temos a segurança de que, mesmo em um mundo incerto, Tu estás no controle e os Teus planos jamais falharão. Aumenta nossa fé e enche-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos viver segundo os Teus propósitos eternos. Oramos com gratidão, fé e esperança. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o valor da sabedoria e a soberania de Deus em todas as coisas. Que esta palavra alcance muitos corações e seja instrumento de transformação e esperança. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários e estaremos intercedendo por você. Que o Senhor abençoe sua vida, encha seu coração de paz e fortaleça sua fé. Amém.